Biblioteca Pública de Arús. Centro de Conhecimento Maçônico em Barcelona. Você escala a escadaria de mármore branco que leva à Biblioteca Pública de Arús sob o olhar atento de uma das poucas réplicas da Estátua da Liberdade, construída no século XIX que ainda existem. E na capa do livro que a estátua contém, uma máxima, Alma Libertas, que resume em 2 palavras a filosofia que levou Rossini de Arús a dar à cidade de Barcelona um extraordinário legado cultural. Rossini de Arús, filântropo, maçom, dramaturgo e jornalista, livre pensador e catalão, lutou em meados do século XIX para que a cultura chegasse à cidade plana, para que as mulheres pudessem receber a mesma educação que os homens e para que a iluminação pudesse regenerar a sociedade. Seu pai, um rico comerciante de l'Hospitalet de Llobregat, queria que ele fosse um advogado, mas ele era um jovem doentio que passava muito tempo na cidade de sua mãe, Das. Em homenagem à sua mãe, financiou a construção de um prédio que abrigava a prefeitura e escolas para meninos e meninas. Atualmente é ocupada pela Câmara Municipal, uma pequena biblioteca e um museu-coleção que reúne os aspectos mais significativos da vida da região. E como tributo a seu pai, em l'Hospitalet de Llobregat, construiu a prefeitura e as escolas para meninos e meninas. Ao longo de sua vida, Arús reuniu uma coleção de mais de 4.000 livros e em sua morte ele queria que sua fortuna fosse, além de ajudar sua parceira, Dolores Bermúdez, a levar uma vida sem ônus econômico, criar uma biblioteca pública em que os trabalhadores poderiam ser esclarecidos, encomendados por seus 2 testamentários, Valentim Almiral e Antoni Farnés. Eles fizeram e expandiram o fundo bibliográfico em 20.000 volumes. A biblioteca abriu em 1895, tornando-se o edifício de propriedade da Câmara Municipal de Barcelona, enquanto o fundo bibliográfico foi gerido por um conselho de curadores, que incluem, entre outros, a Prefeitura, a Real Academia de Ossos Lettres de Barcelona, a Real Academia de Ciências e Artes de Barcelona. Percorrendo as salas onde os milhares de livros que estão disponíveis para estudiosos e visitantes são surpreendidos pela beleza dos quartos, a ordem cuidadosa que prevalece em cada prateleira completa. Cultura maçônica. A biblioteca é atualmente um dos melhores centros de documentação da maçonaria na Espanha. Especializada também nos movimentos operários dos séculos XIX e XX, particularmente no movimento anarquista, as referências à maçonaria que preside suas salas é o fiel reflexo do pensamento dos fundadores. Atualmente, a biblioteca é especializada em história social e cultural do século XIX, destacando especialmente a maçonaria, movimento trabalhista e anarquismo, e Sherlock Holmes, diz Maribel Giner, diretor-gerente do centro. Ela é responsável pela biblioteca funcionar como um relógio de precisão, para que os estudiosos encontrem a documentação de que precisam e que os visitantes admirem este centro de conhecimento. E ninguém melhor do que ela para explicar a história e o funcionamento desta biblioteca particular. Atualmente, temos cerca de 80.000 volumes, embora nem todos estejam na biblioteca, temos eles espalhados por todo o edifício. Temos que ter em mente que novas doações chegam constantemente a nós e temos que documentá-los, arquivá-los, etc. Um trabalho enorme. Incunablos. A biblioteca tem algumas cópias únicas, de valor extraordinário não só pela sua exclusividade, mas também pelo que representaram para a história. Maribel Giner destaca 2 cópias acima do restante. Valentim Almiral tentou criar um museu de livros e queria comprar um livro de Gutenberg, mas não encontrou um, então ele adquiriu um de seu parceiro, Peter Schoeffer, em 1475, um codiniano Justiniano. É um incontável, e como curiosidade, temos os registros manuscritos da Primeira Internacional, os únicos que foram preservados. O bibliotecário da época, Eudald Canivel, precisava conhecer a pessoa que os possuía e, quando mantê-los na casa de alguém poderia ser problemático, ele precisava pegá-los e guardá-los aqui. A verdade é que, apesar da guerra e da ditadura, a biblioteca manteve todos os seus recursos. Fechado e salva.
Porque a biblioteca foi salva durante a ditadura de Franco, na qual ser vermelho um maçom já significava uma condenação. O centro mantém uma fotocópia do escritório do oficial de Polícia Superior de Barcelona, negociado antimaçônico, de forma que o prefeito, presidente do patronato da biblioteca, Miguel Mateu, lhe deu uma lista com todos os livros sobre franco-maçonaria guardados no centro. A intervenção do próprio prefeito, amigo pessoal de Franco, e do segundo vice-prefeito e vereador da Cultura, José Bonetti, determinados a salvaguardar os fundos, evitaram o pior. De fato, a biblioteca foi fechada devido à morte do bibliotecário José Buchadi, um mês antes de as tropas de Franco entrarem na cidade, explica Maribel. Então o conselho de administração se reuniu e decidiu que era melhor mantê-lo fechado até tempos melhores. O zelador, que morava no prédio, estava encarregado de cuidar dos livros e que ninguém que não tivesse permissão do conselho da cidade entrou. O centro permaneceu fechado de 1939 até 1967. Acordos. A biblioteca continua a expandir seus fundos, particularmente aqueles que se referem à maçonaria, sua grande especialidade. Nós assinamos acordos com diferentes obediências da Catalunha e Espanha, e criamos uma comissão mista que se reúne na biblioteca como um ponto de encontro para todos eles para aumentar a conscientização sobre a maçonaria e favorecer a doação de todos os tipos de documentação de interesse para a maçonaria. Um dos fundos mais simbólicos recebidos nos últimos tempos é o arquivo pessoal do ex-prefeito de Madrid, Enrique Tierno Galván, reconhecido maçom. Foi uma decisão de seu filho e da grande loja simbólica da Espanha. Seu filho acreditava que uma biblioteca que sofreu uma guerra e uma ditadura e conseguiu proteger seus fundos é um lugar onde você pode deixar sua biblioteca particular. A biblioteca também organiza conferências, palestras, apresentações de livros, cursos e seminários, e até alugou seus quartos para gravação de cenas de alguns filmes. Quando nos despedimos, descemos a escada de mármore branco e Rucinja os observa-nos de cima, lembrando-nos de que deixamos um templo de sabedoria para o qual, mais cedo ou mais tarde, teremos que retornar.